próximos minutos, a CPMI do 8 de janeiro recebe o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI no governo Bolsonaro. A defesa de Heleno chegou ao pedir ao STF que ele não comparecesse, mas o ministro Cristiano Zanin determinou a presença do general. Nós vamos ao vivo com a nossa repórter Yasmin Costa, diretamente de Brasília. Yasmin, bom dia para você. O homem deve ficar em silêncio? O que está sendo comentado aí em Brasília? Bom dia para você e seja bem-vinda ao Morning Show. Obrigada, Bruno. Bom dia para você também, para o Felipe, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da PAN. Pois é, a expectativa é que ele pelo menos fale o que ele já falou na comissão parlamentar que investiga o 8 de janeiro na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Claro, tem um fator novo. Ele foi citado na delação premiada de Mauro Cid. Mauro Cid disse que o general Augusto Heleno estava na reunião onde foi tratada a chamada minuta do golpe. Heleno disse lá em junho, quando ele esteve na Câmara Legislativa aqui do DF, que nunca participou desse tipo de reunião, mas vem esse fator novo, essa informação trazida por Mauro Cid. Essa reunião da CPMI já começou, Augusto Heleno já está dentro do Congresso Nacional, mas ainda não entrou no plenário do Senado Federal. Por quê? Está aguardando ser convocado. Nesse momento, os parlamentares estão fazendo ali uma espécie de debate, porque tem um ponto muito polêmico também, porque não há acordo entre base e oposição, e o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, se colocou ali o papel dele à disposição, ainda disse o seguinte, que ele, como presidente da CPMI, tem que se posicionar a favor das minorias, já que CPI é instrumento de minorias, e mesmo ele fazendo parte de um partido que é mais governista, ele não vai votar só pautas e defender o governo. Palavras de Arthur Maia há pouco, quando ele abriu essa sessão. O ponto-chave, Bruno, é o quê? Porque os parlamentares da oposição, principalmente, eles querem votar a convocação do comandante da Força Nacional, Sandro Augusto Queiroz. Só que a base governista não quer essa convocação, quer a convocação dos ex-chefes das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, porque eles também foram citados na delação premiada de Mauro Cid, que estariam na reunião para tratar da chamada minuta do golpe. O que Arthur Maia, o presidente da CPMI, decidiu? Decidiu que só vai votar os requerimentos da base para convocar os três ex-comandantes se for aprovado o requerimento de convocação do comandante da Força Nacional, o Sandro Augusto Queiroz. Só que esse ponto não tem acordo. Os parlamentares da base não estão querendo votar essa convocação do comandante da Força Nacional. E aí começa a briga. Agora há pouco, Arthur Maia disse que há uma tentativa de entendimento, e se houver essa tentativa de entendimento, a expectativa é deixar esse requerimento de convocação do comandante da Força Nacional para quinta-feira, mas eles ainda estão negociando. E vale lembrar, antes de te entregar, Bruno, tem mais 4 sessões só da CPMI do 8 de janeiro. Até o próprio presidente da CPMI falou que é preciso focar principalmente nos financiadores do 8 de janeiro, porque ainda não foram ouvidos nenhum desses possíveis financiadores. Mas, claro, tudo isso depende de acordo e, pelo menos a princípio, nesse começo de sessão, não tem acordo para votar nada, e eles estão na expectativa da fala agora de Augusto Heleno, que, lembrando, pode ficar em silêncio por determinação do ministro Cristiano Zanin. Bom, Yasmin, obrigado pelas informações direto de Brasília. Qualquer coisa chama aqui. E vocês estão acompanhando ao vivo a chegada aí do general Heleno. A chegada não, ele já está sentado e daqui a pouco ele vai falar, talvez vai falar, né? A gente está na expectativa da CPMI ao vivo agora, da CPMI do 8 de janeiro. Vamos escutar um pouquinho. Eles estão enfiando tanta gente nessa CPMI que acho que daqui a pouco eu estou lá sentado. Que fizer algum questionamento ao senhor, a sua resposta contará no tempo do parlamentar. Portanto, quando ele estiver satisfeito, ele pode dizer que está satisfeito e retoma a palavra. E ao final da fala de todos, o senhor terá mais 5 minutos para, em querendo, fazer as suas considerações finais.
Eu informo que, em função da decisão do excelentíssimo senhor Cristiano Zanino, habeas corpus 233-049 do Distrito Federal, de 25 de dezembro de 23, determinou que o paciente, na condição de testemunha, tem o dever legal de manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurado, por outro lado, o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação. 2. Assistência de advogados durante a oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo presidente da CPMI. Eu vou fazer aqui a leitura do termo de compromisso. Vossa Excelência promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sobre a palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souberem ou lhes for perguntado? Prometo. Assumo esse compromisso. A partir desse momento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei nº 1579 de 1952 estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor, intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Eu passo a palavra a Vossa Excelência pelo tempo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor deputado federal Arthur Maia, presidente desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Excelentíssima senhora senadora Elisiane Gama, digníssima relatora. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores senadores, excelentíssimos senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, telespectadores. Inicialmente, agradeço do fundo do coração as orientações que tenho recebido dos brilhantes advogados, Dr. Matheus Milanês, Dr. Eduardo Baldo, da Tenente Coronel Giovanni, expoente da Advocacia Militar, do Coronel Hamilton, oficial da Arma de Artilharia, excelente comunicador social, e da minha filha, Renata Pinheiro, conhecida advogada trabalhista, e que penso que é a mais capaz de me dizer o que eu não gostaria de ouvir. Compareço a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito como testemunha para manifestar-me sobre fatos e acontecimentos relacionados ao objeto desta comissão. Sou o general de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, com serviços prestados ao país durante 45 anos. Ao longo da carreira, fiz os cursos de paraquedismo, guerra na selva, educação física e mestre-salto. Fui instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, ajudante de ordens do Ministro do Exército, aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, chefe da Seção de Planejamento e Operações da Brigada de Infantaria Paraquedista, assistente secretário do Ministro do Exército, integrante do Gabinete Militar da Presidência da República, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Cumpri ao longo da carreira 3 missões no exterior. Assessor de Educação Física na Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai. Adido do Exército junto às embaixadas do Brasil na França e na Bélgica. E como general de divisão, fui o primeiro comandante da Missão de Paz da ONU no Haiti, onde tive a honra de comandar contingentes de 13 países diferentes. Como oficial general, comandei a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, o Centro de Comunicação Social do Exército, chefiei o gabinete do comandante do Exército, fui comandante militar da Amazônia e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. Ao deixar o serviço ativo, exerci o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional por 4 anos. Assinalo que o GSI completou mais de 85 anos de existência e tem em seus quadros cerca de 1.000 servidores. 1.000 servidores. Das mais diferentes origens. Apenas cerca de 2 a 3% deles ocupam cargos de DAS 4 e DAS 5 e podem ser escolhidos
pelo ministro-chefe do GSI. Quanto aos demais, são militares ou servidores civis da administração pública indicados pelos respectivos órgãos por suas qualidades técnicas e competência. Quanto aos demais, já expliquei, são militares e servidores civis da administração pública. Isso é muito importante que fique claro. Outro ponto que queria deixar bem claro, por uma questão ética e profissional, eu jamais me vali de reuniões ou palestras ou conversas para tratar de assuntos eleitorais ou político-partidários com meus subordinados no GSI. Não havia clima para isso e o único ser político do GSI era eu mesmo. Os demais eram servidores do Estado brasileiro. No dia 31 de dezembro de 2022, à meia-noite, deixei de ser ministro de Estado e não fiz mais contato com servidores do GSI ou da Presidência da República. A minha convocação na presente data a esta CPMI, na qualidade de testemunha, conforme o requerimento número 839 de 2023, formulado pela excelentíssima senhora relatora, senadora Elisiane Gama, diz respeito ao, entre aspas, atos ocorridos no Brasil durante o dia 30 de outubro de 2022 e aos atos ocorridos em Brasília, nos dias 12 e 24 de dezembro de 2022 e no dia 8 de janeiro de 2023. Nessa exposição inicial, gostaria de esclarecer que, em relação aos atos ocorridos no Brasil durante o dia 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições presidenciais, o GSI não tinha nenhuma missão além da proteção do presidente e do vice-presidente da República e de suas respectivas residências, e não foi acionado para qualquer missão extraordinária. Quanto ao dia 12 de dezembro de 22, em que houve manifestações na área central de Brasília, provavelmente geradas pela prisão do cacique José Acácio Sererê Chavante, esta prisão foi articulada pela Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. E o GSI nem foi informado, nem participou das ações. As manifestações de protesto se deram na área central de Brasília, fora da área da atribuição do GSI. Eu soube delas pela televisão, sentado na minha casa. Desconhecia totalmente qualquer articulação prévia. Quanto ao dia 24 de dezembro de 2022, em que foi identificada uma tentativa de um possível atentado nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, igualmente tratou-se de um incidente isolado que não contou com a minha participação oficial ou velada de forma pessoal ou não contou com a participação de qualquer dos meus subordinados. Já esclareci que a partir da meia-noite do dia 31 de dezembro de 2022, véspera da posse do atual presidente, deixei de ser ministro de Estado. Daí em diante, não fiz mais qualquer contato com os servidores do GSI ou da Presidência da República. Portanto, não tenho condição de prestar esclarecimentos sobre os atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2022. Uma matéria em uma revista foi publicada com o título exclusivo: o papel do general Augusto Heleno na tentativa de golpe em 8 de janeiro. A citada matéria não mereceu a menor atenção da própria mídia por não ter qualquer sintoma de credibilidade. A reportagem se baseia em ilações de várias fontes, algumas não identificadas, com um suposto servidor da Presidência da República, que até hoje não se sabe quem é apócrifo, e as acusações feitas a mim são inverídicas, infundadas
e extemporâneos. Estou à disposição de Vossas Excelências para responder dentro do possível às perguntas. Queria tratar, antes de encerrar meu pronunciamento, sobre a transição. Diferentemente do que afirmou o ex-ministro do GSI, houve sim a transição e foi muito bem realizada por meio do secretário executivo e do secretário executivo adjunto, 2 oficiais generais da melhor qualidade, e foram feitas 3 palestras para o ministro que ainda não estava em exercício, uma delas acompanhada também pelo ministro Aloysio Mercadante. Nessas oportunidades, as portas do GSI foram abertas com total transparência e o então ministro do GSI teve a liberdade de conversar com quem quisesse, de estabelecer quem ele queria manter no GSI, quem ele queria trocar, teve a absoluta liberdade de fazer todas as trocas que julgasse necessárias. Informamos com total transparência as competências, a estrutura, as principais atividades em andamento e planejadas e, principalmente, com riqueza de detalhes, as características dos cerca de 80 cargos de confiança que estariam à disposição do novo ministro para planejar e realizar as substituições que julgasse necessárias. Nenhuma informação foi negada à nova gestão do GSI e nada, absolutamente nada, ficou sob o tapete. Eu tenho o sumário e conteúdo das palestras que foram proferidas para o então ministro do GSI. O objetivo não poderia ser diferente pelo vínculo emocional e de respeito que temos com uma instituição que já completou 85 anos. Foi facilitar as primeiras ações, principalmente no gabinete do ministro e assessorias especiais. Não se sustenta ainda a declaração do ex-ministro do GSI, no sentido de que não houve a transição de ministro para ministro, pois ele foi um dos últimos a ser indicado pelo gabinete de transição como representante do grupo de trabalho afeto ao GSI. A sua confirmação como ministro só se tornou pública no final de dezembro, oportunidade em que as palestras já tinham ocorrido. Portanto, independentemente da ligação telefônica em que coloquei o GSI à sua disposição, foi correta a minha designação do general Penteado e do general Feitosa. General Penteado, meu secretário executivo, o general Feitosa, o secretário executivo do general Penteado. Era o responsável principal pela Secretaria de Segurança do presidente da República. Intencionalmente ou não, suas visitas foram tratadas sem restrições e durante a transição por mim autorizadas às instalações do GSI quando ele desejasse, principalmente a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. Tenho plena consciência de que ele recebeu todos os dados, acompanhados da devida atenção e fidalguia, para, a partir de 1º de janeiro de 23, começar o seu trabalho nas melhores condições possíveis. Registro que na alta administração do GSI... Nós estamos ao vivo ouvindo o depoimento do general Augusto Heleno, um depoimento bastante aguardado. Ele começou falando sobre a sua trajetória, longeva trajetória, fez uma propaganda aí da filha advogada, repetiu ao menos 2 vezes que não participou de qualquer atentado isolado em Brasília, não contou com a participação no dia 8 de janeiro, dizendo que deixou de ser ministro de Estado no dia 31 de dezembro e não fez contato com servidores do GSI e da Presidência da República, falando aí diretamente do atual GSI, dizendo que não é verdade
que não teve uma boa transição. Deixa eu chamar imediatamente meu parceiro Koba, porque antes de a gente entrar no ar, a gente estava fazendo uma aposta aqui no Morning Show, se ele ia ficar quieto, se ele ia falar. Tinha a grande aposta aí de que realmente ele ia ficar calado, mas o Koba bateu o pé e falou, não, peraí, ele vai falar. E ele está falando até agora, são 10 horas e 24 minutos, ele ainda está falando. Quer dizer, Koba, como é que você sabia que ele ia falar tanto assim? Vamos ver quando chegar a fase das perguntas, né? Se ele vai continuar dessa forma falando. A questão é a seguinte, a gente teve um pedido dele, pela sua defesa, ao Supremo Tribunal Federal, para que ele não comparecesse. Pedido que não foi acatado. Nós tivemos a decisão do ministro Zanin, que disse que ele deveria comparecer e as respostas que pudessem incriminá-lo, ele poderia deixar de responder. Então, ele tem que estar presente. Estando presente, uma pessoa que, general do Exército, com a experiência do Augusto Heleno, com o estilo dele, inclusive, sempre colaborando, com o histórico recente na CPI da Câmara Distrital, lá no DF, falando, a gente só podia esperar que ele falasse sim, não é do perfil dele chegar ali e dizer que vai ficar em silêncio. Até porque ele pode escolher qual é o viés que ele vai seguir nessa CPMI. Se ele vai contribuir como alguém, como ex-GSI, que pode dizer qual é a função do GSI diante de uma ameaça a atos violentos na sede dos poderes, qual é a relação do GSI com a escala da Força Nacional ou da própria Guarda Militar do Planalto, o que poderia ter sido feito, o que ele pode contribuir do ponto de vista da experiência e fugir, aí essas perguntas talvez ele não responda, de qualquer ilação que tenha existido com aquela ideia que vazou da delação do Mauro Cid, que haveria uma reunião entre os generais para um possível golpe de Estado. Eu acredito que em relação a isso talvez ele se esquive e não adentre profundamente. Bom, para quem está nos acompanhando na rádio, daqui a pouco a gente volta com o Morning Show. Deixa eu chamar agora o meu parceiro PP, ou Monteiro. Monteiro, é o seguinte, ele fez questão de falar o seguinte, o general Augusto Heleno: nenhuma informação foi negada à atual gestão do GSI, falando aí sobre declarações que o atual GSI tem dito aí há algum tempo. O que você tem achado aí desses primeiros minutos do depoimento aí do general? Bom, não me surpreende que o general Heleno esteja falando. O que me surpreende é que ele esteja falando de uma forma calma, sem criar tensões entre os poderes. É bom lembrar que o general Heleno, ele foi um dos ministros mais falastrões, mais verborrágicos do Bolsonaro. Ele falava que levava 2 Lexotans por dia para convencer o Bolsonaro a não tomar nenhuma postura contra o STF. Ele falou durante as eleições que as Forças Armadas são poderes moderadores, o que não está na nossa Constituição Federal. Ele falou algumas vezes, né, que discursos que tensionavam a população a não respeitar as instituições e não respeitar o Estado Democrático de Direito. Então, me surpreende agora, né, ele está um pouco acatado, ele está um pouco tranquilo, ele não está falando mais da forma como ele costumava falar antes, não é? E é bom lembrar também, como disse o Koba aqui, que ele buscou os interesses dele perante o STF, e o STF acertadamente concedeu a ele o direito de ficar calado, né? Ou seja, na hora de buscar as instituições democráticas no Brasil, o coronel Heleno buscou e teve o seu direito resguardado, demonstrando que a democracia do Brasil, apesar de estar abalada, que as instituições democráticas do Brasil, apesar de estarem abaladas, continuam funcionando. Bom, deixa eu chamar o Mano Ferreira. Mano, vendo esse depoimento aí do PP, você acha que essa é a melhor estratégia do general Augusto Heleno, de estar mais calminho? Falo mais calminho porque é o depoimento inicial, ele ainda está falando. A qualquer momento que ele se exaltar, a gente vai entrar ao vivo aí com o áudio dele. Você acha que essa é a melhor estratégia? Olha, eu acho que é a estratégia possível, né? Até porque acho que tanto o Koba quanto o PP foram muito felizes nessa abertura, porque, de fato, o general Augusto Heleno, não apenas ele foi um dos personagens mais falastrões, digamos assim,
ao longo do governo Bolsonaro, como ele foi o grande elo, ele é tido como o grande elo entre Bolsonaro e os militares, né? Então, desde o momento da campanha eleitoral, o Augusto Heleno é um dos primeiros militares de alta patente que se associam ao Bolsonaro, e ele permanece de forma muito íntima ao lado do ex-presidente até o dia 31 de dezembro, até o momento que deixam o governo. Foi o general Heleno, por exemplo, que num momento de tensão entre o então presidente Bolsonaro e o STF, foi às redes sociais fazer uma ameaça de que, se o Supremo não se contivesse, haveria consequências imprevisíveis para a estabilidade das instituições. O que ele nunca explicou o que significava, mas que foi entendido por todos naquele momento como uma ameaça de golpe de Estado. Então, ele precisa explicar de fato quais são as convicções democráticas dele nesse processo, porque, de fato, quando a gente para pensar no tipo de postura que o governo Bolsonaro teve com relação aos seus militantes mais fanáticos, posturas como a do general Heleno acabaram incitando, muitas vezes, uma crença de que seria possível dar um golpe. Mano, a gente está recebendo o pessoal da rádio agora, 10 horas e 30 minutos. A qualquer momento podemos voltar ao vivo com o depoimento aí do general Augusto Heleno na CPMI do 8 de janeiro. Agora, a gente vai